pessoas uma palavra de conforto, uma palavra de instrução, de motivação e de direcionamento. Para a glória e o louvor do teu santo nome, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Evangelista Herbert Renan na ministração da palavra e conduzindo a continuação do culto, o nosso culto online. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo de número 10 e o versículo de número 8, tão somente, que diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos diante de 4 grandes mandamentos bíblicos que Jesus em seu ministério terreno deixou para a nossa vida. Como o nosso pastor acabou de dizer, nós passamos um ano muito difícil. É como se quiséssemos que este ano não tivesse existido, como se o ano fosse culpado. Mas nós vamos entender que tudo na vida tem um propósito. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de cantar, há tempo de ficar calado. E dentro desse processo divino, em relação à sua igreja, ao seu povo, Deus sempre tem proporcionado àqueles que servem, àqueles que adoram, àqueles que buscam, àqueles que verdadeiramente se entregam ao propósito do sobrenatural. Servir a Deus não é algo natural, não é algo simples e não é algo tão fácil como nós pensamos que parece ser. Uma vez que acreditar naquilo que não vê é uma questão de fé, porque a fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Isto é, eu não consigo ver, mas eu consigo acreditar pela fé, ou pelos olhos da fé eu consigo enxergar que Deus estará solucionando de forma poderosa e extraordinária aquilo que é necessário. Nós vamos entendendo pelo ministério de Cristo que existem coisas que não podemos deixar de lado. Existem os mandamentos bíblicos instituídos por Deus desde a antiga aliança, que vem sido transformada, aplicada e ensinada, moldando-nos o caráter e trazendo-nos a consciência daquilo que é importante, daquilo que é necessário. Os mandamentos servem para nos orientarmos daquilo que devemos ou não fazer. O mandamento é uma ordem, o mandamento é uma diretiva de Deus para orientar o cristão a compreender aquilo que ele pode fazer, aquilo que Deus deu a ele pela sua ciência, pela sua sabedoria, pelo grande poder, o excelso desse Deus grandioso e magnífico. E nós precisamos também compreender que o ministério de Cristo serviu de uma escola para o amadurecimento da vida cristã. Nós que estamos aqui pregando o Evangelho, nós precisamos passar pela escola do Espírito Santo e pelos ensinamentos que o ministério de Cristo trouxe e carregou consigo todas as informações necessárias para que eu chegasse a um determinado lugar tão esperado. Nós não podemos deixar de pensar no céu. Sempre que possível, ou em todos os momentos, você precisa ter a consciência daquilo que é importante, daquilo que Deus quer, que é levar a sua igreja para estar com Ele. E nós vamos entender que assim como existiam os mandamentos de Deus, orientando aquilo que deveria ser feito e aquilo que não podia fazer, Jesus, quando passou pelo seu ministério terreno, Ele deixou alguns que precisava ser observado pelos seus discípulos e todos aqueles que posteriormente seriam alcançados por esta palavra. É interessante que em Mateus capítulo 10,
Jesus vai deixar 4 grandes mandamentos pentecostais. Tem muita gente que acha que o movimento pentecostal é somente aquele mover a qual você se enche da autoridade do Espírito de Deus sobre a sua vida e fica ali naquele momento sentindo de forma expressiva pelo seu corpo físico, levantando a mão, quem sabe batendo palmas, pulando, dando glória e aleluia e falando em outras línguas. Mas nós vamos entender que o pentecostalismo, ele tem bases e estruturas fundamentais, e uma delas está introduzido no versículo de número 8 do capítulo 10 de Mateus, porque o primeiro mandamento que Jesus vai deixar para a sua igreja é: curai os enfermos. É até inusitado a gente falar sobre esse primeiro mandamento bíblico, uma vez que pelo que nós estamos presenciando neste atual ano, que ainda estamos inseridos, que daqui a algumas horas nós não faremos menção mais como 2020, mas em si 2021, a enfermidade ela assolou a sociedade de uma tal forma a qual os homens perderam o controle. A saúde não tem condições de lidar com essas informações, e muitas das vezes o que se tem a respeito daquilo que está acontecendo é: Senhor, nos ajuda e nos socorre. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, o que o Espírito de Deus vai direcionar aquele que serve, e a palavra que Ele me direcionou nesta manhã para você é: tem um mandamento novo para você, que já está escrito e inserido na palavra. Primeira coisa que você vai receber de Deus para este ano que vai entrar é a autoridade para curar os enfermos. Louvado seja o nome dele, porque é um mandamento de Deus. Ele diz: curai os enfermos, isto é, a limitação daquilo que aflige o corpo material do homem jamais será uma dificuldade de Deus entrar com providência para realizar algo extraordinário na tua vida. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus te deu é seu, e a autoridade que está sobre você não é seu, mas é simplesmente a presença do Todo-Poderoso chamado Espírito Santo, e é através dele que você tem autoridade para orar e Deus fazer milagres. É impossível você entender que o que está acontecendo seja maior do que o Deus que você serve e a autoridade que Ele lhe proporciona pela palavra. Mas há um tempo determinado, há tempo de estar vivo, mas também há tempo de morrer. Algumas pessoas não estão mais entre nós. Isto, de via de fatos, é triste, mas nós entendemos que há um tempo para cada pessoa. E entendemos que nós que já estamos ou ainda estamos vivos na presença do Todo-Poderoso, temos que continuar fazendo menção de seu mandamento. E esse mandamento simplesmente está relacionado a uma ordem imperativa de Deus, porque Deus está dizendo: olha, curai os enfermos. Ele está dizendo: você tem que ter a convicção, você tem que ter a fé, você tem que ter as bases, você tem que ter a estrutura para entender que é importante demais para ser ignorado. Hoje é mais fácil eu estar com uma dor de cabeça e ir na farmácia e me automedicar. Quem sabe eu estou com uma dor na perna, no dedo, em algum lugar do meu corpo. Eu procuro alguma coisa, até mesmo nas pesquisas, na internet, o que seria melhor para passar este problema, e eu mesmo entro e vou lá e faço a minha automedicação, e esqueço de um detalhe: você tem a presença do Todo-Poderoso, você tem a autoridade do Todo-Poderoso. Então entenda uma coisa nesta manhã: aquilo que Deus te deu chama-se autoridade, e a autoridade é: curai os enfermos. Você precisa acreditar no potencial e na autoridade que o Espírito Santo proporciona através de você, e como você tem a influência dele para fazer isto. Primeiro, você não serve um Deus natural, você serve um Deus todo-poderoso e sobrenatural. Quando nós recebemos a autoridade de Deus,
a ordem imperativa, nós vamos entender que nós recebemos a presença do Espírito manifesta para realizar algo específico. E dentro desse receber, ou desse recebimento, você é revestido da autoridade do Espírito Santo para poder curar. Não é você que cura, mas é aquele que habita dentro de você, que tem autoridade para expulsar qualquer tipo de enfermidade e te dar saúde para glorificar o nome de Deus. Eu não posso esquecer, primeiramente, que eu sirvo a um Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo realiza, porque Ele é Deus. Marcos capítulo 16, versículo 18 diz assim: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A Bíblia está dizendo que você tem essa autoridade de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eu coloquei a mão em alguém e ela não foi curada, já não está mais entre nós, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Tem momentos que Deus não quer curar, mas Ele não deixa de influenciar você a compreender que há uma necessidade de colocar a sua fé em ação. A fé para orar, a fé para interceder, a fé para fazer acontecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que os milagres seguirão os que crerem. Isto é, a partir do momento que eu creio que Deus faz, Ele vai fazer. A partir do momento que eu estou na posição, Deus realizará. João capítulo 15, versículo 7 diz assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. O texto é bem sucinto em dizer que se você estiver em Cristo, você primeiro é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você tem autoridade para ver Deus fazer milagre através de você. Você não pode esquecer que Deus ele deu uma missão. Deus ele deu uma ordem. A ordem é continuar marchando. A ordem é continuar pregando. A ordem é continuar intercedendo. Você não pode desfalecer, você não pode parar. Alguém vai depender da sua chamada, da sua pessoa, para crer e ver o milagre de Deus fluir através de você para a vida dele. A gente troca Deus tão fácil. Eu prefiro ficar na minha casa, eu prefiro simplesmente sentar no banco e ouvir. A fé vem pelo ouvir, mas a fé ela produz em mim a capacidade de agir em um nome do Senhor Jesus. Estar assentado, cruzado o braço, não é aquilo que Deus mandou. Ele disse, portanto, ide. Isto é, Ele está dizendo, levanta, tome a sua responsabilidade e vai atrás daquele que está enfermo e ore por ele, porque é isso que Deus tem para a sua vida e para o seu ministério. Comece a acreditar, comece a entender que você não vive no natural. O natural é para a sociedade natural que você está inserida, mas o sobrenatural é para a sociedade celestial que Cristo foi preparar, o céu de glória. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Ele está afirmando, não vos teria dito. Isto é, Ele não é homem para mentir, e muito menos filho do homem, para se arrepender daquilo que Ele lançou sobre a sua vida, como palavra profética. Aí nós vamos entendendo que o nosso Deus, Ele tem o poder de sarar as feridas. Ele tem o poder de repreender qualquer enfermidade. Por quê? Porque nós não temos o poder, mas o Deus que nós servimos. E a Bíblia vai dizer, Mateus 28, 18, e disse Jesus, é-me dado todo o poder no céu e na terra, aleluia. Então agora creia, vá, confie, porque no meu nome você irá fazer sinais, prodígios e maravilhas. Quando eu olho para a Bíblia, eu vou entender que não existe tão somente a necessidade da cura física,
existe a importância da vertente do mundo espiritual. Se eu entendo que há uma necessidade do meu corpo físico em ser solucionado, algo que me aflige, me impede de continuar seguindo, eu também entendo, pelo mundo espiritual, que há enfermidades espirituais. Pessoas que estão estagnadas, paradas, imóveis, no anonimato, simplesmente porque não consegue compreender a grandeza daquilo que Deus depositou sobre a sua vida. O que é o espiritual, senão aquilo que não vê, mas é aquilo que move todas as coisas? Porque se Deus, sendo Ele o ser espiritual, como a Bíblia diz, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, isto é, Deus está operando no mundo espiritual. Você precisa ser curado da falta da sua espiritualidade. Porque a partir do momento que eu paro de acreditar em milagre, a partir do momento que eu paro de acreditar que Deus tem autoridade para curar o enfermo, para libertar o que está aprisionado, para fazer coisas extraordinárias, quem está enfermo sou eu, aleluia, e eu preciso renovar a minha fé diante de Deus e fazer uma nova aliança com Ele de confiança. Sabe por quê? Porque pode acabar o ano de dificuldade e Deus está requerendo da sua igreja um ano de fé e de confiança para que Ele venha operar. Você precisa entender que a espiritualidade é algo importante demais para ser ignorado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, enfermidade física, mas segundo o Espírito. Isto é, o Espírito lá está com o E minúsculo, isto é o Espírito do homem, porque o Espírito foi dado por Deus, isto é, o Espírito não pode se corromper. Então, um andar no Espírito é ter a consciência de que o seu Espírito é dependente do Espírito e procede do Todo-Poderoso. Então, eu entendo que eu preciso começar a acreditar. Existem pessoas que estão doentes e não conseguem mais dobrarem os seus joelhos para orar. Não preciso orar tanto assim, não é necessário buscar, não, busque a Deus, continue orando, continue pedindo. Sabe por quê? Porque dias maus estão por vir, já estão acontecendo alguns, e algumas pessoas passarão por esse dia mau, e você precisa estar fortalecidos através da oração. Tem pessoas que estão doentes do joelho, não conseguem mais dobrar o joelho. Eu não estou falando dos que estão impossibilitados fisicamente, eu estou falando daquilo que é atribuído ao mundo espiritual. Porque um crente de joelho, aleluia, Deus faz coisas extraordinárias. Quando eu olho, eu vejo pessoas que estão doentes dos lábios, não conseguem mais produzir um louvor que edifica o nome do Senhor, porque com a mesma boca que ele bendiz, às vezes amaldiçoa. A sua boca, sendo servo de Deus, é ungida para fazer a obra e proferir palavras que trarão resultados, porque a palavra, ela tem poder. Aleluia. E existem pessoas que estão doentes, já não louvam mais, já não adoram mais, simplesmente se tornaram formalistas. Mas eu te convido nesta manhã a entender que a partir de agora você precisa voltar a louvar a Deus, a adorar a Deus, a exaltar a Deus, a compreender os planos sobrenaturais de Deus para a sua vida. Mas Deus não me deu isso aqui. Deu, está escrito: curai os enfermos, seja ela física ou seja ela espiritual. Você precisa entender que Deus quer te usar na terra. Quando eu olho para o que sucede nos dias atuais, existem pessoas que estão doentes das mãos, não conseguem contribuir, não conseguem fazer o bem ao próximo. Tem alguém precisando. A Bíblia diz: do que adianta dizer: ide, fartai-vos e aquecei-vos,
e você não providenciar o que é necessário para que haja mudança do estado atual da pessoa que necessita de vestir, de comer e de beber alguma coisa. Não ofereço um copo de água, não ofereço mantimento, não dou cobertor. A minha fé, ela é falha. A minha fé sem obras, ela é morta. Mas a Bíblia vai dizer que eu preciso compreender isto, que eu preciso saber disso, aleluia. Porque Deus, Ele tem poder nos céus e na terra. Segundo mandamento importante, fala-se: limpai os leprosos. O versículo vai dizer que eu preciso entender que existem pessoas que precisam ser purificadas pela palavra, através do Espírito Santo. Eu sempre digo que a minha função como ministro do Evangelho de Deus, como aquele que prega o Evangelho, é simplesmente levar as palavras de Cristo ao ouvido daquele que me ouve. Porque do ouvido do coração quem faz o trabalho chama-se Espírito Santo de Deus. Então aqui o texto vai dizer: olha, limpai os leprosos. Isto é, significa uma doença incurável para os homens, mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Os homens podem não ter a solução para a lepra, mas Deus tem a solução para a lepra, para o câncer, para a AIDS, para o coronavírus. Deus, Ele tem solução para todas as coisas, porque Ele é Deus, e é no tempo dEle todas as coisas. O Salmo 90 vai dizer: de geração a geração Ele tem sido o nosso refúgio. Mas no verso posterior do Salmo, verso 3, vai dizer assim: olha, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Deus está falando de dois processos: o processo natural do tempo passado, presente e futuro, e está falando do tempo eterno. Porque no verso de número 5 ele vai dizer: olha, porque 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem que se passou. Olha que coisa extraordinária. Ele fala daquilo que está relacionado ao mundo natural, mas ele também vai falar sobre aquilo que está introduzido sobre o mundo espiritual. Aleluia. Porque Deus está na eternidade, e no tempo dele, Ele vai fazer coisas extraordinárias sobre a tua vida, porque Ele tem autoridade para isso. Louvado seja o nome dele nesta manhã. O que é limpar os leprosos? Pessoas que estão isoladas. Porque trazendo numa tipologia para a atualidade, na aplicação da lepra, é o pecado. Quantas pessoas não estão perdidas sem conhecer a verdade, a palavra, aquela que liberta, aquela que cura, aquela que vivifica. Então entenda uma coisa nesta manhã: Deus te conservou em vida, para que você entenda que há uma necessidade de curar os enfermos e limpar os leprosos. Porque aquele que habita dentro de você é maior do que aquele que está lá no mundo. Aleluia. Isto é, então abra sua boca e comece a profetizar sobre a vida daquele que precisa. Continue a proferir palavras de bênção para outra pessoa. Entenda que há pessoas que precisam ser limpas desta lepra chamada pecado. Porque ela introduz na carne e ela vai consumindo o ser humano, até o ponto em que não há mais lugar para ser comida e gera a morte. Mas você tem essa autoridade, você tem essa responsabilidade, você tem essa missão de Deus para a sua vida. O texto vai dizer: ressuscitai os mortos. Esse terceiro mandamento, ele é conhecido como o ápice do ministério de Cristo, e é o ápice do ministério daquele que serve a Cristo. Se nós tivéssemos a fé de Jesus e de muitos discípulos,